Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá, para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje darei continuidade ao episódio especial de 100 episódios. Se você ainda não viu a parte 1, o que você tá fazendo aqui? Vai lá ouvir. Se não quiser também, de boa, né? Quem sou eu para falar, mas assim, seria legal ter o contexto geral da coisa, não é mesmo? Afinal, na parte 1 eu conto toda a minha trajetória na internet até por fim fundar a rádio. E no episódio de hoje, a ideia é de contar desde o início da rádio de fato, de como foram surgindo os quadros, os causos de Oswaldo Lopes, bastidores, episódios que nunca foram publicados, projetos futuros também, por que não, além de outras cositas más. Assim que bora! Para efeitos de você que esqueceu do que eu tava falando na primeira parte desse episódio, eu vou repetir a última coisa que eu falei antes de encerrar, para que você possa devidamente se lembrar. Mas ainda eu tinha o desejo de fazer um novo podcast que emulasse uma rádio, assim que eu fui adaptando essa ideia inicial para o que a gente tem hoje. Eu pensei aqui com meus botões. Tá, mas se em vez da gente ter uma série fechada, o podcast, em vez disso, fosse um programa semanal, que trouxesse quadros diversos e despretensiosos, isto é, pontuais, enquanto ia se desenrolando uma história de fundo. Essa ideia era muito calcada no que veio a se tornar a minha principal inspiração para a Rádio Oslo. Um podcast que eu ouvia nessa época e que se chamava Informe do Almanaque do Jovem Fazendeiro, que eu comecei a escutar por conta da indicação de uma amiga que me indicou com essas palavras. É uma rádio fictícia de algum lugar do interior em que o apresentador te ensina a plantar chicória. Isso por si só já tinha me chamado a atenção, por mais que eu não fizesse ideia do que era uma chicória, que eu fui descobrir depois que é outro nome para escarola, eu fui logo ouvindo e já me divertindo, porque ele realmente tem uma linha de humor muito interessante, meio que basicamente rolam várias paradas aleatórias, que nem esse exemplo aí da minha amiga, em que você às vezes fica até desnorteado, porque realmente é uma chuva de informações que a princípio não querem dizer nada. O apresentador, que se chama Ceará, começa a falar dessa cidade do interior, Bom Jesus, em que toda semana acontece alguma coisa aleatória, que a princípio não tem nenhuma correlação, mas que no final da temporada você descobre que dentro da cidade há uma seita que cultua Cthulhu e eles estão tentando invocar o deus com cara de polvo, assim, é muito louco. E assim, todas aquelas informações jogadas a esmo ao longo da temporada, pouco a pouco vão se encaixando e formando uma trama intricada. É simplesmente maluco e eu adorei esse conceito. Só que a partir do momento que eu estabeleci que queria fazer algo parecido, eu deixei de ouvir esse podcast, o Informe do Almanac, porque eu não queria ter mais nenhuma influência. O meu medo era de tentar ficar imitando os trejeitos, o estilo deles, eu queria alguma parada original. E a primeira coisa que eu quis estabelecer foi justamente o nome desse novo projeto. Rádio Sigma, obviamente, foi o primeiro nome que eu cogitei, mas já existia uma Rádio Sigma e eu não queria lidar com o mesmo BO que foi o 300 de Esparta. Aí eu comecei a experimentar alguns nomes, falar eles em voz alta e ver como que eles ficavam escritos. Os primeiros nomes que me vieram eram em espanhol, porque eu sempre achei que a língua espanhola é uma língua muito sonora e tal, e eu lembro de ter cogitado como primeiro nome Rádio Armadillo e também Rádio Ardilla. Armadillo, para quem não sabe, significa tatu, é também o nome de uma cidade, acho que do Texas, enquanto que ardilla significa esquilo. E assim, visualmente ficava muito bonito, porque essas palavras têm 2 L's, mas eu pensei que o pessoal teria dificuldades para falar e até para escrever, porque afinal é uma palavra estrangeira, e eu fiquei com medo das pessoas confundirem e chamarem como armadilho, ardila, e aí
perde muito do molho, né? Que é você ter uma palavra estrangeira, mas todo mundo confundir e falar de outra forma. E fora que também são palavras grandes e eu queria uma coisa mais curta, né? Uma coisa mais direta ao ponto. Veio então Rádio Barra. Tem um estado do México que se chama Barra Califórnia. Eu sempre achei esse nome muito incrível. E aí eu encurtei só pra Barra, porque eu lembro de ter visto em alguma lanchonete do México um nome parecido, assim, que eles usavam barra, alguma coisa. E eu adorei também como soava, achava muito bonito. Rádio Barra. Gostava muito de como soava isso. E eu até fiz uma primeira versão da logo que vocês conhecem hoje com essas iniciais, R e B. Quando esse episódio sair, eu vou subir lá no Insta, né, essa primeira versão de logo, pra vocês terem noção, né, do que era o protótipo, né, da logo da Rádio Oslo, quando ainda era Rádio Barra. Só que novamente tinha o mesmo problema de escrita. Barra se escreve com J, que em espanhol tem som de R. Então meu medo era de as pessoas lerem Baja, ou então confundirem com barra de ferro ou alguma coisa do tipo. Mas eu sei que eu tava no caminho, né? Eu tava na direção, eu tava gostando do caminho que eu tava trilhando. E eu gostava também, justamente dessa ideia da segunda palavra ter só 4 letras. Então como que num estalo, quase como que um raio trovejando em um dia claro, me veio à mente Oslo. E eu juro pra vocês, veio literalmente do nada. Eu não tinha nenhuma referência na minha frente, assim, só apareceu essa palavra na minha cabeça e eu pensei, pô, da hora, gosto de como soa, mas que raios é Oslo? Aí eu fui dar aquela pesquisada no Google e me lembrei que era a capital da Noruega. Porra, era perfeito, porque é um nome aleatório que casava muito com a proposta da rádio, de ser também uma rádio aleatória, fora que era muito bonito, tanto escrito como sonoramente, né? Eu adoro falar Rádio Oslo. E eu gosto que tem algumas pessoas falam Oslo. Eu acho muito engraçado. Não sei de onde que elas têm essa referência, se é regionalismo. Eu sei que cada um fala do jeito que gosta. Me soa um pouco estranho porque eu tô acostumado a falar Oslo, né? Mas, pô, eu gostava muito, né? De falar Rádio Oslo. Eu acho sonoro, eu acho que enche a boca pra falar. E escrito também fica muito legal. Tem uma assimetria, né? Rádio tem 5 letras, Oslo tem 4, mas não sei, tudo harmoniza, tudo encaixa, mesmo assim, sabe? A perfeição no meio da imperfeição, enfim. Eu sei que eu aproveitei aquele esboço de logo, né? Que é aquela primeira versão, e aí eu adaptei ela pra versão que a gente tem hoje. Eu mudei o tom do amarelo, que inclusive foi sugestão da Ana Clara, ela que me sugeriu de mudar o tom do amarelo. Eu engrossei a borda branca e mudei a letra B pela letra O. Eu sei que até hoje eu não sei mexer direito no Illustrator, eu confesso, aqui tem umas capas da Rádio Oslo que só por Deus. Illustrator, pra quem não sabe, é um programa, né? O Adobe Illustrator. É um programa que o pessoal usa pra fazer vetores e tal, e criar imagem, essas coisas. Eu acho que eu uso errado, eu deveria usar o Photoshop, mas enfim, comecei usando o Illustrator e assim até hoje. E eu não sei mexer direito no programa, mas eu confesso pra vocês que eu acho essa capa linda até hoje. Essa logo da rádio, pra mim, eu acho sensacional o conceito. Mas bom, nome e identidades visuais estabelecidos, eu precisava agora gravar o primeiro episódio. E eu parti do princípio que eu precisava justificar o porquê do nome da rádio. Afinal, o que tem a ver a capital da Noruega com uma cidade do interior do estado de São Paulo? Assim, porque eu também queria já estabelecer qual que era o nome da minha cidade fictícia, mas diferente do Informe do Almanac, que se passa no interior do Ceará, eu queria trazer para São Paulo. Afinal, eu realmente moro no interior de São Paulo e o meu sotaque é de um caipira paulista. Assim que eu uni o útil ao agradável e fui novamente nesse exercício de experimentando nomes, vendo como que soava, até esbarrar em Oswaldo Lopes. Eu confesso que eu não sei se eu cogitei outros nomes, se esse foi o primeiro que apareceu pra mim, mas eu escolhi Oswaldo Lopes, assim, simplesmente, novamente, caiu outro raio, né? E me surgiu à mente Oswaldo Lopes. E eu acho que foi muito calcado numa ideia de pensar que muitos nomes de lugares e cidades possuem nomes de pessoas, né? A gente tem Raposo Tavares, Fernão Dias, Bragança Paulista, Raimundo Nonato, São Paulo, São Caetano, Santo André, enfim, várias. Posso ficar o dia inteiro, né? Só
falando nome de coisas, lugares e pessoas que, enfim, tem esse padrão aí. Além disso, cabia também a justificativa perfeita do porquê da rádio se chamar Oslo. No caso, um acrônimo de Oswaldo Lopes. E sim, eu fui pesquisar no Google para ver se existia algum Oswaldo Lopes, se existia alguma cidade ou lugar com esse nome, e até onde eu pesquisei, eu não encontrei nada. Então, munido dessa informação, falei, é isso. Minha cidade vai se chamar Oswaldo Lopes e o nome da rádio vai ser Rádio Oslo, porque é um acrônimo do nome da cidade. Depois disso, eu comecei a escrever o roteiro do primeiro episódio, que, como eu comentei, foi o piloto de numeração 00 e blá blá blá, que veio ao ar no dia 24 de agosto de 2020. Aliás, essa é a data de aniversário da Rádio Oslo e eu sempre esqueço dela. Por isso que até hoje não teve nenhum episódio de comemoração, nem sequer um post no Instagram. Pelo menos pro episódio 100 eu pensei a tempo de bolar alguma coisa, não é mesmo? Mas bom, para esse episódio piloto, eu pensei de começar com uma programação musical, porque era justamente só o que eu tinha ouvido em rádios, do pessoal separando quais faixas eram as mais votadas para tocar aquela noite e coisas do tipo. E eu aproveitei para brincar justamente do fato da gente sempre usar músicas com direitos autorais e pela primeira vez não poder usar. A escolha das músicas clássicas Fio Elise, Cavalgada das Valquírias e Tempestade se deu por dois motivos. O primeiro deles é que era pra ser realmente uma parada aleatória. Eu sempre achei coisas aleatórias muito engraçadas, sabe? Essa coisa de acontecer o que você tá menos esperando. Era pra tocar Smoke on the Water e do nada rola o Beethoven. Eu juro pra vocês que eu escrevendo o roteiro eu já rolava de rir. Eu pensava, meu Deus, isso é muito engraçado, isso é muito aleatório. Altas gargalhadas, kkk. Fora que tem uma brincadeira com o que é clássico, né? Deep Purple é tido como um clássico do rock e Beethoven é um clássico da música como um todo. E o segundo ponto era de mostrar que música clássica é assim bom pra caralho, e eu sei que tem muitas pessoas que têm noção disso, mas ao mesmo tempo eu conheço outras pessoas que viram a cara e acham esse gênero musical bem maçante. Sério, gente, tem gente que odeia música clássica e esse primeiro episódio veio também pra trabalhar essa ideia, né, de trazer pras pessoas músicas clássicas que pra mim, pelo menos, eu gosto muito e consumo e tal. Outra parada que é bastante característica daqui da rádio e que existe desde esse episódio piloto são as minhas interações com algum contra-regra imaginário. Sim, eu literalmente falo sozinho, não tem ninguém interagindo comigo quando eu faço isso, eu acho que só as vozes da minha cabeça, e eu não sei vocês, mas é uma das paradas que eu acho mais divertidas de se fazer. Eu até evito não fazer muito pra não ficar aquela coisa repetitiva, mas sempre que eu posso eu coloco no roteiro, ainda que às vezes eu também faça no improviso, né? Não tava no roteiro, mas enquanto eu tô gravando, eu às vezes acho que um momento é pertinente pra ter esse tipo de interação. Inclusive foi uma parada muito maluca, mas extremamente divertida, de que para esse episódio as ideias foram assim, simplesmente pipocando, né? Conforme eu ia escrevendo o roteiro. A piada de que a gente vivia recebendo e-mails de noruegueses, de que não fazia ideia do porquê, a falta de verba da rádio e que, portanto, eu teria que cantarolar as músicas, de que as festas juninas de Oswaldo Lopes acontecem em setembro, enfim, todo esse tipo de coisa só foi surgindo assim. Pensei, preciso escrever esse roteiro, e enquanto eu sentei, as ideias só iam, sabe, aparecendo e eu só ia desabafando pras teclas, sabe? Um último detalhe, novamente técnico, que eu acho que não vai interessar pra ninguém, mas enfim, eu preciso desabafar aqui também, é que eu sempre fico louco quando eu reescuto o episódio piloto, porque eu usei a interface de áudio que meu amigo músico Manuel me havia emprestado, e eu tava tão empolgado pra usar esse equipamento, só que eu não fazia ideia de como que usava, e acabou que eu gravei com a interface toda desconfigurada. Então o áudio desse episódio piloto tá uma porcaria, principalmente se você ouvir com fone de ouvido, sério. É muito louco porque tem vários chiados assim, a minha voz tá bizarra, às vezes ela trava, sabe? Tem umas travas em que come sílaba, sabe? Junta duas palavras numa só, enfim, e eu já tenho problema de dicção, né? Mas aí com essa má configuração do equipamento ficou só pior. Fora que nesse episódio piloto também eu inventei de fazer uma voz bizarra assim, sabe? Que eu não sei, eu achei que essa que tinha que ser minha voz de radialista e não a que eu uso hoje. Também não tinha um bordão, ou pelo menos um esqueleto do bordão, enfim. Escutem aí o trecho pra vocês verem todos esses detalhes que eu passei aqui agora.
Olá, seja muito bem-vindo mesmo, você que acaba de sintonizar na Rádio Oslo. Estamos prestes a começar mais uma programação musical, mas antes da gente entrar na nossa playlist, eu preciso sanar algumas dúvidas. O que acontece? A caixa de entrada de nosso e-mail... E para o primeiro episódio oficial, eu já dei spoiler aqui, foi o Quem Sabe Mais, gravado com o Wellington no começo de 2020, que acabou ficando engavetado. Nesse meio tempo, eu editei o episódio e estabeleci o nome. Quem Sabe Mais, que veio de maneira bastante natural. E eu dou graças a Deus que a maioria dos nomes dos quadros da Rádio Oslo me vieram de maneira espontânea e sem muito esforço. Só Deus sabe como eu apanhava pra dar nome pras coisas no passado, né, em outros projetos. E não é porque eles vêm de maneira rápida que eles são ruins ou genéricos, tá? Não é uma coisa jogada. Eu acho que os nomes que eu escolho, eles são pertinentes tanto com o quadro em si, como também com a identidade da rádio. Foi assim também com Feedbacks, que é basicamente um Rádio Oslo Responde, mas desta vez eu enchi o saco de vários amigos para que eles me escrevessem e eu pudesse ter conteúdo de verdade para ser lido no programa. A recepção de modo geral na real foi bem bom, né? Muitas pessoas tinham gostado da proposta da rádio e isso me motivou a criar mais sandices da cidade, o que acabou sendo um tiro no pé. Eu digo isso porque eu inventei que a história de fundo de Oswaldo Lopes se desenrolaria nos episódios de Feedbacks, o que, agora olhando em retrospecto, não faz muito sentido, uma vez que esses episódios são voltados para a leitura de e-mails. Só vai ouvir esse episódio o ouvinte que tiver interessado em ouvir leitura de e-mails. Então é bem capaz, e o que deve ter acontecido de fato, de que muitos ouvintes até hoje não fazem ideia das incríveis histórias que aconteceram em Oswaldo Lopes, por conta justamente dessa falta de organização minha. Afinal, os outros quadros eram episódicos, eles se resumiam aos formatos que eu tinha estabelecido para eles e pronto. Mas bom, apesar dessa gafe, como eu disse, a rádio começou com uma boa recepção e eu estava bastante empolgado. Embora o podcast tivesse começado só em agosto, eu fechei aquele ano com 14 episódios, com uma periodicidade bem ok, pelo menos para os meus padrões, já que na maioria dos meus outros projetos era praticamente impossível publicar conteúdo semanalmente. Mas enfim, a gente teve a estreia de 6 quadros novos, sendo eles programação musical, que depois eu passei a chamar de playlists, o Quem Sabe Mais, o Feedbacks, o Luta Livre, o Asmir, ou ASMR, e o Retrospectiva. O Playlists mudou de nome por conta da capa, já que eu tava com a ideia de criar logos alternativas para rádio, e uma delas é aquela parada de você dividir uma palavra em colunas e fileiras. Como o Rádio Oslo tem 9 letras, eu distribuí cada letra de maneira espaçada em 3 colunas com 3 fileiras. Essa logo eu também vou subir no Insta para vocês darem uma olhada, mas bom, eu repliquei o conceito dessa logo para a capa do Playlists, já que a capa do episódio piloto era a logo da Rádio Oslo. Inclusive, aqui vai outra curiosidade. Muita gente me pergunta o que são aquelas faixas pretas arredondadas de fundo na logo. Bom, pra mim é bem óbvio, né? Mas aparentemente não é tão óbvio assim, porque muitas pessoas não perceberam que se tratam de ondas sonoras numa estética minimalista. Outra curiosidade ainda no quadro Playlists. O episódio 11, Playlists 4, Cyberpunk, era originalmente uma playlist com músicas do King Gizzard and the Lizard Wizard, porque eles tinham teoricamente lançado um álbum royalty free, mas que eu descobri da pior forma que não era bem assim. O YouTube restringiu o acesso desse episódio e eu decidi mudar as músicas dessa playlist para músicas com temática cyberpunk, que eu achei por acaso enquanto navegava no YouTube, e eu uso essas músicas cyberpunk até hoje em episódios daqui da rádio. E esse quadro foi descontinuado porque ele perdeu o sentido, né? Por mais que existam muitas músicas royalty free muito boas, elas não têm o mesmo apelo com o público do que as com direitos autorais, né? Foi pensando nisso que eu criei o Rádio Oslo Playlists em fevereiro de 2021, em um segundo feed que tinha como intuito tocar toda e qualquer música, mas o Spotify já derrubou o podcast logo no primeiro episódio. No YouTube era uma roleta russa, em que existiam episódios que não sofriam nenhuma restrição, enquanto que outros não só eram desmonetizados, mas como também deram strike. Assim que sobrou só pro nosso querido archive.org, enfim, fale da maneira que quiser, mas como quase ninguém conhece esse site, eu decidi suspender as atividades por lá também.
Todo mundo sabe que Star Wars é uma grande franquia que revolucionou o cinema, trazendo grandes efeitos especiais, uma história que não é nada original, mas que nem por isso é menos melhor de bom, e com uma trilha que dispensa comentários. Aliás, o que seria de Star Wars sem suas músicas? Provavelmente algo como piu piu, pra pa pau, pou pou, piu piu, explosão, puf, puf, yeah, pá. A primeira temporada do Quem Sabe Mais possuía 10 perguntas com 5 temas: mundo, cultura pop, esportes e lazer, ciências e tecnologias e mitologias, com as perguntas baseadas em conhecimentos meus e também de cartelas do jogo Quest, que é um jogo de tabuleiro, de uma marca que não está pagando a gente. Cada tema e pergunta eram sorteados através de dados, e isso literalmente eu lançava dados no ao vivo e os competidores jogavam contra a banca. Isso é, sempre que eles acertavam uma pergunta, pontuavam. Sempre que erravam, quem pontuava era a banca. Se empatasse no tempo normal, abria-se as perguntas alternadas, né? Abria uma rodada extra, por assim dizer. A campeã dessa temporada foi a Livian Santos, que fez 80 pontos contra 20 da banca, em um ranking que contou com diversos critérios de desempate. Afinal, todos os outros participantes, o Wellington, o Vitor, Laerte e a Mari Carioca, fizeram 60 pontos. E já que a gente mencionou a Mari Carioca, foi ela quem sugeriu de a gente fazer episódios de Yasmir aqui na rádio. Eu nunca fui muito fã desse tipo de conteúdo, mas a Mari acabou me trazendo outra perspectiva e assim acabou por surgir mais um quadro por aqui. A gente vai começar mostrando os ingredientes, pessoal. Então, o primeiro ingrediente é o limãozinho. Já o Luta Livre foi totalmente inspirado em uma das seções da extinta revista Mundo Estranho, mais precisamente a seção Duelo, em que eles também punham duas mídias em debate, levantavam tópicos relevantes para discussão e coisas do tipo, né? Eu remeti à época em que eu acompanhava Luta Livre, WWE, Telecat, Pro Wrestling, enfim, chame da maneira que quiser, para dar o tom e a identidade sonora do programa. E tanto eu como o Peterson, a gente estava muito hypado com The Boys, completamente apaixonados pela série Watchmen da HBO, e como eu tinha visto Umbrella Academy, e já que as três parodiavam o tema super-herói, a gente decidiu criar um debate para ver qual das três séries era a melhor nesse quesito. A ideia era criar esse grupo para lidar com o mal, ou seja lá o que for, tipo salvar o planeta Terra, né, esse tema clichê aí. Enfim, é uma família disfuncional e ela tenta trazer pra realidade, então o grupo não durou muito tempo. É uma caricatura breve dos X-Men, cara, ou de grupos familiares como o Quarteto Fantástico, ou como a X-Force e outras famílias que surgiram durante os quadrinhos. Já nos episódios de feedbacks, eu continuei lendo e-mails de ouvintes e também desenvolvendo a história de Oswaldo Lopes. Foi uma experiência muito incrível, porque tudo foi surgindo do nada na minha cabeça, né? Como já apontei pra vocês, era uma época muito fértil pra mim, em que eu simplesmente sentava e saía digitando loucamente, e tudo começou porque pro primeiro episódio de feedbacks eu queria começar a desenvolver a história, mas eu não queria me aprofundar muito, então eu só inventei que um tal de Padre Quaresma havia sido preso, e assim, bem jogado mesmo, sem trazer mais nenhum detalhe, o motivo dele ter sido preso e tal, porque a ideia era de deixar em aberto mesmo, e ver o que surgia depois. E o que surgiu depois foi nada mais, nada menos do que uma batalha campal entre a polícia local da delegacia do delegado Jair e os fiéis da igreja do Padre Quaresma. Essa cena eu tenho muito marcada na minha cabeça, porque a dramatização foi uma das paradas que eu mais tenho orgulho, a ambientação, os efeitos sonoros, o tom que eu dou pra narrativa. Nossa, assim, é sério, eu curto demais esse episódio, é um dos episódios que eu mais gosto da rádio, e também é nesse episódio que surge a figura mais carismática e controversa de toda a rádio, El Tenedor, um mexicano especialista em luta corpo a corpo com garfos. E é bem claro que ele é uma paródia do Machete, né? Um personagem interpretado pelo Danny Trejo em filmes trash do diretor Robert Rodrigues. Eu tinha assistido justamente filmes do Machete nessa época, então eu quis muito trazer ele pra história, mas na versão de uma paródia, né?
Pois bem, depois de ter passado uma noite na cadeia, por motivos que a gente não sabe ainda, o padre Quaresma voltou para a igreja do centro de Oswaldo Lopes, convocando toda a paróquia. O local ficou isolado por uma noite e, no dia seguinte, a igreja amanheceu com as portas fechadas e barricadas e arame farpado por todo o perímetro. Às 9 horas da manhã, em ponto, os sinos da igreja tocaram, tal qual a trombeta de Miguel, anunciando o prelúdio do conflito que estava por vir. O delegado Jair, eu sei, não parece nome de delegado, mas enfim, o delegado Jair convocou todas as unidades e sitiou a praça. Todas as 3 viaturas da cidade se direcionaram então até lá e daí rolou um fogo cruzado sinistro. Teve tiro, porrada e bomba. Os acólitos do padre Quaresma responderam à investida da tropa, se é que dá pra chamar aquilo de tropa, do delegado Jair. E olha, resistiram, hein? Rapaz, parecia até que aquela galera era muito bem treinada. Só que aí a casa começou a cair pro lado do padre. Pouco a pouco os policiais foram ganhando terreno e quando tudo parecia perdido, as portas da igreja se abriram e saiu o mexicano mais porra louca que eu já vi na vida. Ele simplesmente caminhou até os policiais com um colete recheado de garfos e começou a garfar, esse é o termo mesmo? Qualquer um que se pusesse em seu caminho. Foram necessários 4 policiais para pará-lo e o tal do mexicano ainda assim saiu ileso. Dá pra acreditar? Ele, com a ajuda de seus garfos, escalou a torre do relógio e nunca mais foi visto. Todos na cidade o estão chamando de El Tenedor. Depois disso, os policiais conseguiram acesso à igreja e Quaresma foi mais uma vez preso. E o desfecho desse arco se deu no episódio 13, Feedbacks 3, Dossiê Quaresma, em um dos episódios que eu mais gostei de produzir. Vários ouvintes mandaram áudios participando da construção da narrativa para aquele episódio, e novamente, essa foi uma época bastante fértil minha de criatividade, então a história foi se desenhando na minha frente de um jeito muito fácil. A história de origem do padre Quaresma, de como ele chegou em Oswaldo Lopes, de como ele estava envolvido em várias mutretas, que iam de crime organizado, a influência com figuras importantes aqui da região, inclusive é nesse episódio que a gente tem a primeira menção à região dos rios. O mapa de Oswaldo Lopes foi se expandindo e agora passou a contar com mais 2 cidades vizinhas, Passa 2 e Torralta. Essas 3 cidades são inspiradas aqui na região onde eu moro. Oswaldo Lopes é uma paródia da minha cidade, se é que a gente pode chamar assim, e tem outras 2 cidades aqui próximas que também inspiraram Passa 2 e Torralta. Todas elas possuem aspectos em comum, mas também com alguns acréscimos. Por exemplo, aqui não tem nenhuma plantação expressiva de café, nem é conhecida por muitos rios. Esses são detalhes que eu peguei de outros lugares. Café, porque essa foi a principal fonte de economia do estado de São Paulo, se pai até hoje, enquanto que os rios eu me inspirei em Game of Thrones, sendo que no universo de Game of Thrones tem uma região chamada Terras Fluviais. Torralta vem daí também, né, porque tem toda a cara de um castelo de Westeros, enquanto que Passa 2, por sua vez, é uma paródia da cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais. Mas bom, nesse episódio a gente tem a prisão tanto do Quaresma como do El Tenedor, que só foi preso depois de causar o terror aqui na rádio. Ele chegou a matar um funcionário, o meu primeiro contra-regra, o Marcos. Pro El Tenedor eu nunca quis dar uma história de origem, porque esse era um personagem que eu gostava de ter esse mistério. Meio que ajudava a contribuir com a mística de figura assustadora. O El Tenedor sempre foi essencialmente mau, enquanto que o Padre Quaresma, eu já imaginava ele como uma figura controversa. Ele também é inspirado em um personagem de Machete, é um padre amigo do Machete que tem armas em sua igreja. Eu gostava dessa contradição, sabe? Do cara guardar na casa de Deus armas de fogo. É claro que tem um tom cômico no filme, né? É o famoso Massa Véi, em que tudo é desculpa para ter uma cena de porradaria e tiroteio, mas muito da figura do Quaresma começou a se desenhar daí, desse pensamento inicial. Fiquei tentando imaginar como que seria o
passado desse padre, de como que ele começou a seguir o caminho de Jesus Cristo, de toda aquela questão de amar o próximo e da outra face, mas como o sistema foi corrompendo ele e de que a única saída que ele encontrou para sobreviver foi fazer parte do sistema. A gente só tem um lado nos episódios, que é sob a ótica da mídia e de como ela é moralista e vai enxergar no padre um criminoso, mas eu imaginava que todos aqueles fiéis do segundo episódio de Feedbacks estavam lá defendendo ele, porque encontraram na igreja um refúgio, um abrigo. São pessoas marginalizadas que o sistema fez vista grossa e que estão ali talvez por uma fé cega em uma figura de autoridade, mas talvez também porque foram acolhidas por um cara que realmente se preocupa e zela por elas. Mas bom, para fechar esse bloco, o retrospectiva, porque eu sempre amei ver retrospectivas no final do ano. Ver e relembrar quais foram os momentos marcantes daquele ano. Bom, eu quis trazer pra rádio também, né, na forma de enquete, porque eu sempre gostei de criar formulários, de chamar as pessoas e ver o que elas preencheriam, né, em quem que elas votariam em cada categoria, isso mesmo antes de conhecer o Google Forms. Eu fazia no WhatsApp, na unha mesmo, sabe, pra compartilhar com todo mundo. Foi assim com quadros que eu trouxe no Postergadores. No Postergadores tinha um quadro chamado DCA, que era uma abreviação de Dimension Cast Awards, muito inspirado por sua vez no Podcast Awards, que é uma premiação feita lá no Podcastinadores. Na época que eu escutava, desde que eu comecei a ouvir o Podcastinadores, eu quis trazer esse formato pro Dimension Cast. No Dimension Cast nunca aconteceu, mas a ideia ficou engavetada até ter o Postergadores, e no Postergadores eu fiz essa homenagem, né? Então eu decidi montar a pauta da retrospectiva com um formulário que resumiu um ano, na verdade, os menos de 4 meses da Rádio Oslo, com categorias em que os votantes deveriam decidir quem que tinha sido o melhor convidado, o melhor quadro, o melhor capa e coisas do tipo. Um detalhe curioso desse episódio é que existem também 2 versões dele. Na primeira delas, eu tinha pegado a mesma trilha que eu usava para a premiação do DCA Awards, né, do Dimension Cast Awards, lá no Postergadores, e eu também pus nesse episódio de retrospectiva. O problema é que essa é uma trilha de algum Oscar da vida e ela tem direitos autorais. Conclusão, o YouTube acabou barrando. Então, no medo do episódio sair do ar, eu decidi trocar a trilha. Também tinha trechos de outros episódios sendo tocados, né? Inclusive, justamente um trecho do King Gizzard and the Lizard Wizard. Quando eu tive a notificação do YouTube, foi nesse episódio aí que eu descobri que as músicas dessa banda tinham direitos autorais. Então eu acabei mudando as trilhas, né, os trechos, para a versão que a gente conhece hoje. A primeira temporada contou com 6 quadros novos, 15 episódios, que juntos dão um total de 5 horas, 34 minutos e 55 segundos de conteúdo. Depois do grande sucesso que foi a primeira temporada, eu me dei férias de algumas semanas e voltei já na segunda semana de janeiro de 2021 com a estreia de um novo quadro, o Boletim Diário, que servia justamente para corrigir aquela gafe da primeira temporada e concentrar a história e os causos de Oswaldo Lopes em um quadro exclusivo para isso. Só que como o dossiê Quaresma havia sido o ápice da narrativa para mim, eu decidi recomeçar devagar e abordar notícias aleatórias que servissem para contribuir com essa áurea de cidade do interior em que acontecem as paradas mais malucas, mas ao mesmo tempo com pouco ou nenhum impacto em um arco maior. Então eu recorri a outra seção da revista Mundo Estranho, desta vez o Contando Ninguém Acredita, em que eles traziam notícias tão malucas que nem pareciam verdade. E também inventei que alguém tinha queimado o estúdio da rádio novamente como uma informação jogada ao acaso e com o potencial de se tornar algo maior,
tal como foi o dossiê Quaresma. Depois disso, eu emendei na sequência a estreia de mais 3 quadros: o Polígrafo, que era inspirado no Detector de Mentiras, em que eu gravei com a Lívia, o 5 Coisas, em que eu e o Peterson, como estávamos surtando com a série Star Wars, o Mandaloriano, decidimos gravar um episódio para comentar sobre, e como eu queria me afastar dessa loucura de ficar falando sobre estreia de filmes e séries, até então havia focado em outros assuntos, mas para o Mandaloriano eu abri uma exceção em um formato que se diferenciasse um pouco dos outros 500 podcasts de cultura pop. E também estreiei o Recados Rápidos, para justificar a princípio o atraso no lançamento dos episódios, o que, se parar para pensar hoje, foi até meio ridículo, considerando que o atraso naquele caso havia sido de uma semana e eu nem lembro por que eu atrasei. Eu só sei que eu fiquei preocupado e trouxe esse quadro só para dar uma justificativa, usando como pretexto justamente o fato de que o estúdio teoricamente havia sido incendiado e tal. É muito louco, porque, nossa, depois disso a rádio entrou nos hiatos de mês, assim, sabe? Nessa época preocupado porque ficou uma semana sem publicar. Enfim, eram outros tempos. No final foi bom criar esse quadro porque ele serviu para ir atualizando as pessoas de outras coisas que aconteciam em paralelo à Rádio Oslo, ou até que tem alguma ligação, como nesse primeiro episódio de Recados Rápidos, em que eu convido o pessoal para ouvir um episódio que eu editei do Vozes na Cabeça, um podcast parceiro aqui nosso, aquele em que eles falam sobre a série A Lenda de Aang. Inclusive eu editei alguns outros episódios do pessoal do Vozes na Cabeça. Quem ficou curioso para saber, eu vou deixar o feed deles linkado no post. E eu também participei de um episódio deles, aquele que eles falam da série Invencível. Outro ponto interessante pra se trazer de Invencível é a dublagem. Porra, sim. Pera aí, mas você fala o voice acting ou a dublagem BR? Não, voice acting. Que, assim, eu assisti dublado em BR porque eu gosto de dublagem, sou fã de dublagem e caguei. Mas você vai ver no elenco que a Amazon puxou pra fazer o voice acting no original. Que puta merda, que elenco. Mano, é só voz de peso, assim. Parece quase um filme da DreamWorks. Porque são só os medalhões mesmo, né? Ô, Jamil, diz aí pros seus ouvintes, quem é o elenco aí? Eu vou até puxar aqui pra não cometer gafe, né? A gente tem na voz do Invencível, né? Do Mark Grayson e Steve Yeun. Eu acho que é assim que fala. Pra quem não se lembra, ele já fez Walking Dead. É o Glenn do Walking Dead. Na real, esses recados rápidos já aconteciam no começo de outros episódios da rádio, principalmente naquela época em que eu fiz uma parceria de divulgação com outros podcasts que acabou não dando em nada, ou quando eu editei podcasts de parceiros, como o caso do episódio do Real dos Galácticos, do canal Você Sabia Jogadores. Então os episódios da Rádio Oslo começaram a ter essa alternância de tanto anúncios no começo dos episódios, como um episódio inteiro dedicado a recados. E como eu ainda estava inculcado com a burrada de, na primeira temporada, ter concentrado toda a lore de Oswaldo Lopes e região nos episódios de feedbacks, e também porque o universo estava expandindo cada vez mais, eu decidi fazer um episódio de resumo, que serviria para condensar tudo o que havia acontecido até então. Assim, quem caísse de paraquedas no feed da Rádio Oslo teria um episódio exclusivo só para pôr esse ouvinte a par de todos os acontecimentos. Rapaz, que saudade de quando eu organizava as coisas por aqui. Também nessa segunda temporada a gente teve a estreia do Rádio Oslo Indica, um espaço dedicado a comentar mídias esquecidas ou que estão fora do hype, mas que também mereciam atenção. E eu usei o termo mídia porque, embora até agora eu só tenha falado de séries, a ideia é de eventualmente abordar filmes, livros, quadrinhos, entre outras coisas. Na segunda temporada eu falei sobre as séries Archer, Caesar 7 e Dá Licença à Saúde. Na terceira temporada a gente teve episódios sobre Star Wars, The Clone Wars, e também sobre A Lenda de Vox Machina. Já na quarta temporada a gente começou a ter um catadão, né, em que o único episódio a gente falava de várias séries, e nessa quarta temporada saíram 2 episódios até o presente momento. No caso, o primeiro deles era sobre séries estrangeiras, em que a gente falou sobre El Vecino, Incastrati e División Palermo, sendo que no segundo episódio a gente falou sobre séries de reality shows. Aí a gente mencionou Brincando com Fogo, Ultimate Beastmaster e também A Batalha do 100. Outro detalhe aqui, opinião minha, imagino que da maioria dos ouvintes, cara, não tem como, mas as capas do Rádio Oslo Indica são de longe as mais feias da Rádio Oslo. Isso é total culpa minha, que não tenho nenhum senso de estética quando eu uso outras imagens assim para compor com a identidade visual da rádio. Simplesmente fica muito feio. Eu acho que eu tenho acertado um pouquinho mais agora, mas principalmente nessa segunda
segunda temporada, nossa, ficaram horríveis, eu não gosto. Ainda nessa segunda temporada a gente teve mais um episódio de Luta Livre, que foi gravado no final do ano de 2020. Eu aproveitei que a Brenda e o Laerte vieram passar o Natal aqui em casa e eu chamei também a minha irmã Letícia pra gente fazer uma espécie de Disney Bracket com o acréscimo dos filmes da DreamWorks. Pra quem não lembra, o Disney Bracket foi uma dessas tendências em que você entrava em um site e tinha que escolher através de um chaveamento qual era o melhor filme da Disney. O episódio ficou bem maneiro, mas deu um trabalho daqueles pra gravar, já que foi a primeira vez em que eu gravava com 4 pessoas, né? Eu mais 3 pessoas, sendo que cada uma dessas pessoas tinha um microfone próprio. Bom, eu esqueci de comentar, mas né, falando agora desse episódio, eu lembrei aqui de mencionar que tanto a capa desse episódio, do Luta Livre 2, como do Luta Livre 1 e também do 5 Coisas de Mandaloriano, quem fez essas capas, elas apresentam ilustrações e todas essas ilustrações foram feitas pelo nosso querido Gabriel Peterson. Outro quadro que estreou nessa temporada foi o Rádio Oslo Entrevista, que contou com 2 episódios que pra mim são, assim, dos mais marcantes aqui da rádio. O primeiro deles, eu entrevistei a Ana Neves, lá do Projeto Drama. Inclusive, conheci o Projeto Drama através do Realidades Paralelas do Guaxinim, ou RP Guaxa, que é um podcast de RPG que traz aventuras one shot, com convidados novos em todos os episódios. E a Ana, bem como alguns outros membros do Projeto Drama, mexeu, apareciam por lá. Então, logo que eu entrei no grupo de apoiadores do RP Guaxa, eu fiquei sabendo do Projeto Drama. Não só fiquei conhecendo o Projeto Drama, né, como comecei a maratonar os episódios que eles já tinham publicado, e também fiquei sabendo que eles estavam querendo abrir um novo projeto, né, em que eles adaptariam um livro em áudio, eles fariam um audiodrama de um livro. Nessa época, nesse período que eu tava nesse grupo do Telegram, eles tinham aberto o teste para papéis de personagens que estariam presentes nessa adaptação. E óbvio, né, eu me empolguei na hora, já fui fazendo o teste, eu fiz teste pra todos os personagens masculinos. Tinha tipo, eu acho que, sem zoeira, uns 10 personagens, eu fiz vozes pra todos. E o mais legal é que o pessoal do Projeto Drama me retornou dizendo que eles achavam que a minha voz combinava com um personagem X lá, e eles tinham me convidado então para participar dos ensaios e fazer parte do projeto. Assim que entre uma reunião e outra, junto com o pessoal do Projeto Drama, eu criei coragem e chamei a Ana para ser entrevistada, porque, bom, eu já era fã do Projeto Drama e eu já tinha alguma noção de bastidores, porque eu tava participando de alguns ensaios, mas eu queria saber bastidores de outros projetos deles, né? Porque eles estavam na segunda temporada da série interativa, eles também tinham algumas séries fechadas. Enfim, eu queria conversar mais sobre tudo isso, né? Eles são um projeto independente e eu acho muito sensacional as produções que eles fazem, assim, é incrível. Então, eu criei coragem, chamei a Ana e ela não só topou participar, como a entrevista com ela foi incrível. E além de tudo, ela também cedeu as trilhas que eles usavam nas séries que eles tinham, né? Como também episódios na íntegra, episódios inteiros completos, para que eu pudesse usar na edição do episódio, né, na entrevista, colocar os trechos e tal, e deixar mais temático. Enfim, ficou muito legal, ficou muito bacana esse episódio. É um dos que eu mais, que eu mais amo, assim, de paixão mesmo, sério. Aliás, vamos aproveitar que eu mencionei a Ana e o Projeto Drama e chamar o áudio que eles enviaram pra gente. Olá todo mundo, aqui é a Ana do Projeto Drama e a gente tá mandando um parabéns pra Rádio Oslo pelos 100 episódios. Que venham outros 100. Um beijo. E pra quem ficou curioso, o livro que eles adaptaram se chama Adversário Secreto, da escritora Agatha Christie. Produção, por favor, toca aí um trecho em que eu participo, só pra matar a curiosidade dos ouvintes que ainda não ouviram essa belíssima adaptação. O homem conhecido como número 1 não estava mais com o grupo. Sente-se melhor? Sim, obrigado. Ah, meu jovem, tem sorte de ter uma cabeça tão dura. O velho Conrad bateu com força. Ah, então chama-se Conrad, Parece-me que minha cabeça dura foi uma sorte para você também, meu caro. Quando eu olho para o seu rosto, eu chego a pensar que é uma lástima que minha sobrevivência permitiu-lhe escapar da pena de morte. Ora, seu... Conrad não corre risco algum de ser condenado. Você tem alguma coisa a dizer antes que o executemos por espionagem? Tenho coisas aos montes para dizer. Então você nega que estava bisbilhotando? Não nego.
E o segundo episódio de Rádio Oslo Entrevista contou com a presença dos queridíssimos Bruno Bussis e Ítalo Damasceno para que eles falassem da sua podsérie Saída de Emergência. Eu não sabia ainda, mas a minha vida mudou no dia 23 de fevereiro de 2021, quando o Bruno me mandou uma mensagem na DM do Instagram pedindo orçamento para a edição de um conteúdo de 10 episódios com 8 a 10 minutos cada de áudio, pura e simplesmente porque esse foi o primeiro projeto grande que aparecia pra mim, e foi só a partir desse projeto, mais tarde conhecido como Saída de Emergência, que a minha mãe entendeu que a minha fase com podcasts não era afinal só uma fase, e sim um bagulho sério. Mas bom, o Bruno e o Ítalo haviam imaginado essa podsérie que se passava todinha dentro de um avião, com dois estranhos interagindo e que afinal não eram assim tão estranhos. Era a primeira vez que eu trabalhava na produção de um audiodrama e tava bem nervoso, na real, né? É só vocês lembrarem da coisa patética que era o Mythic RPG, mas o Bruno e o Ítalo foram bastante compreensíveis e abertos. Nós três juntos, com todo o elenco de voz, demos vida a uma das paradas que eu mais tenho orgulho de ter feito. E o mais massa de tudo é que o projeto só saiu do papel graças a um financiamento coletivo, em que a gente não só alcançou a meta, como ultrapassamos ela. Os meninos tinham verba para bancar 2 episódios, que serviram como prévia para incentivar as pessoas a financiarem o resto do projeto, e eu acho que não tem melhor carga de ânimo do que ver tanta gente não só contribuindo financeiramente, como também acreditando no potencial do projeto e nas pessoas por trás dele. Que sorte, ninguém sentou do seu lado. Você só deu azar que a pessoa do outro lado sou eu, né? Se você continuar passando as páginas assim, a revista vai rasgar. Por que não tenta com as instruções de emergência? Pelo menos o papel é mais resistente. Satisfeita? Eu só estou tentando manter um diálogo aqui. Você tá a fim de conversar, não tá? Eu não sei como foi que eu não notei, você foi tão sutil. E o episódio de entrevista serviu tanto pra gente ter espaço pra comentar como que foi todo o processo criativo, porque eu também tinha curiosidade de saber como que o Bruno e o Ítalo tinham feito um roteiro tão genial e como que eles se sentiram vendo o projeto ganhar vida. Imagino que eles também tinham alguma curiosidade de saber como que foi a minha jornada editando episódio a episódio, como também pra divulgar o projeto pra quem não tinha contribuído com ele e ou não fazia ideia da existência desse projeto, né? Como também para quem tinha financiado ficar sabendo que o projeto já estava no ar e de como foram os bastidores. Como que foi o método de trabalho? Isso, exato. Isso, é essa palavra que eu queria achar. Qual que foi o método de trabalho para a construção dos 10 episódios, a partir dessa ideia inicial? A gente fechou, assim, tipo, vamos fazer. E aí, nos afastamos um pouco para ver as ideias que surgiam de cada um. Dias depois, a gente se falou e colocou na mesa o que cada um tinha pensado. A ideia do Saída de Emergência não é uma ideia pura. Foi meio que uma combinação das ideias que nós trouxemos. E aí eu acho que essa dá pra combinar com essa, que dá pra pegar este elemento dessa outra. Claro que também teve outras ideias que foram cortadas, porque a gente achava assim, não vai dar pra construir isso dentro deste formato. E daí depois foi começar a pensar em contar a história através dos sons, que aí é uma outra coisa que eu acho que nem eu nem o Bruno a gente estava muito acostumado. Foi totalmente uma experiência de vamos ver como é que sai, porque tanto eu quanto o Bruno a gente até tinha um pouquinho mais de experiência de narrar uma história através da literatura, vamos colocar assim, com livros. E é claro que o Quem Sabe Mais também voltou para a segunda temporada, desta vez com a grande novidade de que os episódios eram temáticos, isto é, o convidado escolhia do que iriam se tratar as perguntas. O primeiro convidado para estrear essa temporada foi o meu amigo João Vinícius, colega e professor de cursinho, que escolheu falar sobre literatura. Depois disso a gente teve o Gustavo Barreira, morador da cidade fictícia de Passa 2, que escolheu como tema Batman. O terceiro convidado foi o Léo Galvão, que quis falar sobre Game of Thrones. Essa foi uma das pautas mais difíceis de fazer, pura e simplesmente porque o universo de Game of Thrones é chicante e foi difícil separar só 17 perguntas. A quarta convidada foi a queridíssima Raíza Mota, e já que ela tinha visto Friends 17 vezes na época, acho que agora esse número já deve ter dobrado, nada mais justo do que esse fosse o tema dela, né? Ela mandou um áudio, inclusive, pra gente, e eu acho que esse é o momento mais oportuno pra gente ouvir. Cara, parabéns por estar chegando no episódio 100.
é incrível. É o episódio 100, tipo, passaram 100 episódios, isso é incrível. Você querer fazer esse projeto e fazer esse projeto, é admirável isso. E você me inspira muito nesse ponto de fazer a coisa acontecer. E é sempre uma honra participar dos episódios. É sempre muito divertido e é muito bom de ver todo o sistema que você faz e tem e como você monta as coisas. E é, enfim, realmente inspirador pra mim. Beijo! E o quinto convidado da segunda temporada do Quem Sabe Mais foi este que vos fala. Sim, rapaz, eu também já fui convidado do Rádio Quiz Show mais aleatório de todo, Oswaldo Lopes. Tal qual o velhinho do Round 6, que era dono do jogo, via todo mundo jogando e também queria participar. O queridíssimo Léo Galvão aceitou a dura empreitada de montar a pauta e fazer as vezes de host, enquanto que eu estudava que nem um maluco tudo que tinha pra se saber sobre Harry Potter. Aliás, eu acho que eu fui o único convidado que estudou pra participar do Quem Sabe Mais. Eu não sei porque os outros convidados escolheram o tema que escolheram, mas eu posso falar por mim. Quando moleque, eu era fissurado em Harry Potter. Eu tinha até uma mochila de rodinhas com uma estampa do filme Prisioneiro de Azkaban. Só que os anos foram passando e eu fui perdendo o interesse e até pegando certo ranço. Eu não sei se é só impressão minha, mas de uns tempos pra cá, eu senti que o hype em cima de Harry Potter tinha voltado a crescer e eu queria ver o quanto desse meu mau humor para com Harry Potter era realmente válido. Eu nem preciso dizer que quanto à escritora, eu quero mais é que ela se exploda, mas estudando pra pauta, voltei a me sentir que nem o Thiago, de 8 anos, no pátio da escola, lendo A Câmara Secreta. Aquela mesma paixão juvenil, agora renascida em um Thiago mais maduro e com uma visão mais crítica e meticulosa. Eu lembro de me pegar lendo os livros e destacando trechos e me imaginando comentando eles em algum podcast fictício. Essa ideia de ter um podcast inteiro dedicado a analisar capítulo a capítulo dos livros de Harry Potter começou a ganhar forma e eu decidi chamar o Léo pra dividir bancada comigo. Só que ele recusou, porque ele até gostaria de gravar, mas ele não teria tempo pra se dedicar ao projeto. Afinal, ele já tinha que dividir a faculdade com o trampo, então ia ficar bem inviável pra ele, né? Foi aí que eu convidei a Heloísa. A gente não era tão amigo, mas eu gostava de trocar ideia com ela no WhatsApp e eu decidi arriscar. E como vocês já sabem, ela topou participar e assim surgiu o Três Vassouras, com o primeiro episódio saindo no dia 1º de junho de 2021. A gente infelizmente acabou entrando em hiato em março desse ano por motivos de tempo, tanto a Heloísa como eu tivemos que dar prioridade para outros projetos, mas foi muito legal compartilhar um projeto desses com ela. A gente conseguiu cobrir o livro 1 inteiro, além de destrinchar o primeiro filme, chegar até a metade do segundo livro. E de quebra a gente também chegou a analisar alguma das criaturas presentes no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam em um quadro chamado Bestiário. Harry continua a receber sua carta. Na verdade, várias cópias da mesma carta até no domingo. Tentando fugir do carteiro misterioso, tio Walter toma medidas drásticas e leva a família numas férias nada divertidas a lugares cada vez mais remotos. Mesmo assim, as cartas continuam a chegar. A gente já tá em período de férias aí, né? O Duda não perdeu tempo e quebrou grande parte dos 37 presentes que ele tinha ganhado no capítulo anterior. E o sexto convidado da segunda temporada do Quem Sabe Mais foi o Bruno Bussis, que depois viria a se tornar o convidado que mais participou de episódios da Rádio Oslo. Mas bom, o tema que ele escolheu foi o universo cinematográfico da Marvel. Na verdade, rolou um telefone sem fio aí, porque ele queria falar, era mesmo, sobre a Marvel nos quadrinhos, e eu fingi que ele tinha falado sobre os filmes dos Vingadores. Inclusive, o Bruno também mandou um áudio pra gente, assim que pode tocar. Produção. E aí, pessoal da Rádio Oslo, caramba, nem acredito que a gente já chegou no 100º episódio da rádio. É um prazer sempre participar aqui, eu amo essa rádio, então desejo meus parabéns, um grande abraço pro Thiago, pra rádio, pra população de Oswaldo Lopes. E agora eu espero só mais e mais episódios, mais e mais maluquices, mais e mais invenções, mais e mais coisas incríveis que essa rádio traz pra gente. E que dure aí pelo menos mais 100 episódios. Olha, eu garanto que mais 100 episódios de qualidade pelo menos saem, hein? Depois eu não sei como é que vai ficar. Um abraço, gente, um beijão e espero participar ainda muito mais vezes aqui, tá? Um beijão do Bruno Busses. Cadê minha viradinha de bateria, Thiago? E é claro que ele, pra variar, pediu pra tocar a vinheta exclusiva que a gente fez só pra ele. Olha, eu espero que outros convidados não peçam pra gente fazer vinheta, porque, olha,
Não, brincadeira, gente. Pode pedir sim, eu adoro fazer vinhetas, ainda mais se for com viradas de bateria. Toca aí, produção. Senhoras e senhores, com vocês, Bruna Você. Yeah. E o sétimo convidado do Quem Sabe Mais, na verdade, foi uma dupla, a Ana Neves e o João Galvão, que vieram até os estúdios da Rádio Oslo para representar o projeto Drama. Eles escolheram como tema musicais, e como eu não manjo nada disso, pedi pro queridíssimo Bruno montar a pauta e também participar desse episódio como comentarista. E é claro que esse foi um dos episódios mais divertidos da Rádio Oslo. Eu acho que entra fácil no top 100. A oitava convidada do Quem Sabe Mais foi a Ana Clara, sim, aquela mesma que disse que ninguém ia lembrar dela, mas ela não só foi lembrada, como ganhou destaque aqui pela sua participação na segunda temporada do Quem Sabe Mais, em um episódio cujo tema foi línguas. O nono convidado do Quem Sabe Mais foi o Wellington, marcando seu retorno aos estúdios da Rádio Oslo ao gabaritar todas as perguntas envolvendo o tema esportes e garantindo assim a taça de campeão dessa temporada ao fazer 177,36 pontos. E a décima e última convidada foi a Heloísa, que nessa altura já dividia a bancada comigo do Três Vassouras e que veio até a Rádio Oslo para completar o círculo ao falar sobre desventuras em série. Esse que ficou conhecido como até então o episódio mais longo da Rádio Oslo e que com toda certeza vai ser desbancado por esse aqui que eu tô gravando, é claro, se a gente juntar as duas partes, né? A parte A e a parte B. E eu digo que ela completou o círculo já que a gente só se conheceu porque eu estava vendendo meus livros de desventuras em série no longínquo ano de 2018 ou 2017. Algum ano aí. Nessa temporada do Quem Sabe Mais eu também tive um arco de vilão, se é que a gente pode chamar assim, porque eu inventei toda uma história em que eu fiz um episódio exclusivo de recados rápidos só pra mudar as regras do Quem Sabe Mais, o que me garantiriam ir pro topo do ranking. Isso aconteceu depois da minha participação no Quem Sabe Mais, e depois eu ainda arrumei uma briga fake com o Bruno, dizendo pra ele que ele não poderia me ultrapassar na pontuação. Enfim, uma loucura aí. Esse ranking inclusive foi bastante disputado, porque primeiro o Léo assumiu a liderança, daí quando eu roubei, eu assumi, depois disso o Bruno, e todos nós fomos desbancados pelo Wellington, que simplesmente gabaritou. E um último comentário sobre essa segunda temporada do Quem Sabe Mais, teve um episódio que eu gravei, mas que nunca foi pro ar. O convidado da vez era o Gabriel Peterson e ele tinha escolhido o tema mundo. A gravação foi bem divertida, mas na hora de editar eu tive problemas com o áudio dele e infelizmente não pude publicar. Essa segunda temporada foi marcada pela estreia de vários quadros e o último deles foi o Factos Curiosos. Um quadro com nome bem sugestivo, afinal eu realmente fazia isso, trazia fatos curiosos acerca de algum assunto, no melhor estilo de tapa-buraco. Episódio 38, Factos Curiosos 1, 39 é o número da vez. Eu trouxe curiosidades acerca da própria Rádio Oslo, futebol, animais e curiosidades curiosas que só alguém que cresceu lendo Mundo Estranho seria capaz de trazer. Relendo esse roteiro pra pauta, eu vi que esse episódio foi feito pra cobrir a ausência de algum Quem Sabe Mais que deveria ter saído naquela semana, mas acabou não rolando, então eu tive que inventar às pressas um novo formato, e eu tinha imaginado a capa na cor laranja, mas aparentemente ficou horrível. Tudo isso tá escrito nesse roteiro, porque eu confesso que eu nem lembrava que eu tinha escrito essas coisas ou até gravado esse episódio. Eu só sei que desde então a gente não teve mais episódios de Factos Curiosos, porque eu não consegui pensar em mais nenhum tema que rendesse trazer curiosidades sobre. É que parece tudo meio genérico. Tem um canal no YouTube que eles faziam isso, acho que eles ainda fazem. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu sempre achei muito mal feito, porque era isso. Além de genérico, eles ainda não pareciam pesquisar muito sobre, virou, mexeu, eles espalhavam desinformação e eu não queria esse tipo de coisa aqui pra rádio, sabe? Mas bom, falando em espalhar desinformação, no decorrer dessa segunda temporada, a minha veia criativa voltou a florescer e os episódios de boletim diário vieram recheados com os causos e eventos mais malucos. Teve prefeito de Oswaldo Lopes se candidatando a presidente, teve um programa da prefeitura que consistia em criar uma cesta básica só com pratos à base de batata, e também um novo dossiê
para bater de frente com o primeiro. Sim, o Dossiê Dolly, em que eu coloquei todas as células do meu corpo para criar um roteiro que rivalizasse a altura com o Dossiê Quaresma. Em um complô digno do mais biruta filme de ficção científica que envolvia o governo dos Estados Unidos fazendo experimentos ilegais em Oswaldo Lopes, como a criação de cápsulas para cafeteiras, clonagens e mutações genéticas em ovelhas e portais para outras dimensões. Até o El Tenedor veio parar nessa história, ele matou um cientista ou qualquer coisa do tipo, e eu tive um ápice de genialidade tão grande, se é que a gente pode chamar assim, que eu acabei me perdendo na minha própria história. Eu simplesmente fui escrevendo e esquecendo tudo que eu já tinha estabelecido. Para vocês terem noção, até mesmo confundi o nome do prefeito. Tinha vezes que eu falava Vicente, tinha outras que eu falava Oswaldo, enfim, tinha todo um complô de pessoas desaparecendo em Oswaldo Lopes, que eu deixei em aberto para a terceira temporada e que culminaria comigo desaparecendo e indo parar em uma nova realidade, justamente na tentativa de rebutar o universo e poder começar tudo do zero, sem se preocupar com as 1000 pontas soltas que eu tinha deixado pra trás. Eu e o Bruno chegamos a gravar essa cena no episódio de retrospectiva daquele ano em que fecharia a temporada, mas eu decidi não seguir adiante com essa ideia, porque isso implicaria em reiniciar também o Quem Sabe Mais. E daria uma confusão muito louca, porque isso implicaria que as outras 2 temporadas não haviam existido, né? Eu tiraria os títulos da Liv e do Wellington por incompetência minha, que não soube criar uma história coesa, assim que acabou ficando por isso mesmo. E já que a gente mencionou o episódio de retrospectiva, vamos a ele então. Para esse segundo episódio de retrospectiva, eu decidi ampliar as categorias de votação e incluir também categorias envolvendo mídias audiovisuais, como melhores e piores filmes e séries, e também podcasts. A parte dos filmes e das séries era justamente para relembrar os tempos de DCA lá do Postergadores, já os podcasts era para homenagear outros podcasts que eu admirava e escutava, bem como também podcasts parceiros, e de quebra fazer vocês todos votarem na Rádio Oslo como o melhor podcast de variedades e humor. Foi um acréscimo bastante prolífico e gratificante que eu decidi repetir no ano seguinte. Na segunda temporada a gente teve a estreia de 8 quadros, a publicação de 30 episódios que juntos dão 22 horas, 28 minutos e 14 segundos de conteúdo. Já na terceira temporada, a gente teve a estreia de um dos quadros mais aleatórios de toda a rádio. Trata-se do Asmir Reverso, que surgiu justamente como um contraponto aos Asmirs tradicionais. Eu simplesmente tinha cansado de quebrar a cabeça tentando procurar propostas de sons mais sutis para novos episódios de Asmir, e na temporada anterior eu já tinha feito uma sessão de barbearia com o Peterson, que estava se arriscando como barbeiro, e esse inclusive é um dos episódios mais acessados da rádio. Além disso, também teve um episódio dedicado a me acompanhar editando podcasts, e eu senti que nesse episódio eu já havia forçado um pouco a barra, que não fazia muito sentido gravar esse tipo de coisa, que isso não ia ter muito apelo com o público e tal. Então eu decidi tacar o foda-se e ir no caminho contrário. Simplesmente trazer os sons mais escabrosos, tipo poluição sonora mesmo, tá ligado? E bom, pra estrear esse quadro, que tem um nome bem autoexplicativo, eu decidi fazer um solo de bateria, porque eu nunca me considerei um grande músico e porque a bateria é um instrumento bem barulhento, né? Então essa foi a escolha, apesar de que algumas pessoas acharam bem prog, seja lá o que prog significar, mas enfim.
Já no segundo episódio de Yasmir Reverso, eu fiz uma das paradas mais malucas da Rádio Oslo. Simplesmente captei por longos 15 minutos uma air fryer cozinhando coxas de frango. Sim, um negócio completamente aleatório e que não parece ter propósito nenhum, mas como eu tava bastante frustrado nessa época com a rádio, né, porque ela tava tendo uma audiência baixíssima, eu pensei que isso me dava meio que carta branca pra eu fazer o que eu bem entendesse. Só que não era bem assim, porque nessa altura eu já havia integrado a Rádio Oslo, a Buriu Audiodramas, empresa de podcasts do Bruno Bussis. Ele havia produzido recentemente o Como Evitar um Golpe, que é um ensaio sonoro sobre os meios mais eficientes para defender a democracia, com edição de Este que vos fala, e eu curti tanto o projeto do Bruno que justamente por isso eu decidi integrar a rádio também à Buriu. Mas justamente pelo fato da rádio agora fazer parte da grande Buriu Audiodramas, que eu tive certo receio de meter o louco. Assim que eu fui consultar o Bruno, antes de publicar esse episódio de Yasmir Reverso, da Air Fryer, mas pra minha sorte o Bruno entendeu super a proposta e achou muito incrível. Foi assim, um baita voto de confiança, sabe? Então, com o aval do Bruno, eu lancei ainda em 2022 mais 2 episódios de Yasmir Reverso. O episódio 63, Yasmir Reverso 3, Furadeira, e o 75, Yasmir Reverso 4, Liquidificador. Eu também segui produzindo episódios de boletim diário, não sei se eu já falei, mas eu sou péssimo pra me organizar com as coisas, e como nessa altura eu já havia esquecido tudo que eu tinha feito na temporada anterior, no que tange a Lorde Oswaldo Lopes, eu decidi que no começo da terceira temporada eu abordaria outros eventos e eventualmente reveria tudo que eu já fiz e escrevi sobre a história da região dos rios, pra em algum momento retomar todos esses arcos em aberto. Acontece que até hoje eu não fiz isso. Assim que a terceira temporada do Boletim Diário focou em uma outra história completamente aleatória, muito calcada na série Twin Peaks. No episódio 45, Boletim Diário 06 Apagão, Ano de Eleição e Laura Romero, que é o que abre justamente a terceira temporada da Rádio Oslo, eu comento mais sobre alguns eventos aleatórios e menciono que uma tal de Laura Romero foi encontrada morta na linha do trem, igualzinho a Laura Palmer na série Twin Peaks. Inclusive, é uma tradução direta, né? Eu vi que Palmer quer dizer Romero. Então, quem conhece a série, eu acho que percebeu na cara, assim, a referência, né? Quase que um plágio. Mas bom, nos episódios que se seguiram eu fui pegando outros elementos da história, como o assassino, que era o Bob, que aqui virou Roberto, os doppelgangers, que nada mais são que clones do mal, e alternando com eventos aleatórios, baseados em coisas que realmente aconteceram. O caso do apagão mesmo, né, mencionado nesse primeiro episódio, realmente rolou aqui onde eu moro. Eu realmente fiquei 5 dias sem luz em casa, mas isso já faz bastante tempo, quando eu ainda estava no ensino médio. Ou então a menção ao Padre dos Balões, um caso que ficou bastante famoso aí lá no ano de 2008, até a parte do caminhão de gás butano que tombou em uma rodovia, isso também aconteceu. Eu fiquei sabendo dessa história em um vídeo do canal Manual do Mundo. Mas bom, a história foi avançando e eu quis adicionar também a ideia de que o assassino não só estava matando pessoas, como também incendiando lugares. Sim, uma dose de piromania, a coisa toda, porque desde o início da Rádio Oslo eu estabeleci que os oswaldolopenses são fissurados por fogo. Tudo é desculpa para eles fazerem fogueiras e queimarem coisas. E essa coisa de fogueira, do fogo e tal, é uma coisa minha, porque é realmente um hábito bem comum por aqui. Eu moro em chácara, então virou, mexeu, a gente precisa fazer fogueira para limpar o terreno, né? Queimando galhos, troncos, folhas, enfim, outras coisas que precisam, né, ser queimadas. Ninguém sai derrubando árvore aqui não, tá, gente? É só realmente quando, tipo, sei lá, outono, que cai muita folha, que tem muito galho seco e tal, aí a gente precisa dar uma limpada. Mas bom, um dos episódios mais divertidos dessa temporada de Boletim Diário foi o episódio 66, Boletim Diário 09, Rádio Oslo Entrevista, Detetive John Miller. Depois de todos os crimes que aconteceram por Oswaldo Lopes, a cidade meio que virou um local turístico para os amantes de true crime, né, os crimes reais, e se aproveitando do hype que a cidade estava tendo, o prefeito Oswaldo Vicente Tenório decidiu contratar um detetive famoso para cobrir o caso. Ninguém mais, ninguém menos que o detetive John Miller, personagem que o João Galvão interpretou na primeira temporada interativa do Projeto Drama Fita Quebrada. E foi uma baita honra para mim quando o João não só topou participar, mas como também contribuiu para o roteiro, dando sugestões e direcionamentos para o episódio 66,
vocês, que é ao mesmo tempo um episódio de Boletim Diário, um crossover e também o Rádio Oslo Entrevista. Sim, um 3 em 1. E vejam só vocês, porque eu tenho aqui comigo, diretamente de um link do Google Meets, o convidado de hoje. Assim que, senhoras e senhores, com vocês, o detetive particular, John Miller. Boa noite, James. Boa noite, ouvintes da Rádio Oslo. É um desprazer estar aqui. Ora, o prazer é todo meu, detetive. Mas, me diga, eu acho que eu já ouvi essa voz em algum lugar antes. Da onde que eu conheço essa voz? Eu acho difícil você me conhecer. Eu não sou muito de dar entrevistas. Não, eu tenho quase certeza que eu já ouvi. Você participa de algum podcast? Não, eu me recuso a participar de podcast. Essa confusão toda aqui na cidade, aqueles turistas, isso tudo é culpa deles. Detesto podcast. Ainda nessa temporada eu fui preso e depois solto, porque as investigações do detetive Miller eventualmente apontaram pra mim como principal suspeito. Teve cena de voz de prisão e tudo mais, é uma doideira. Mas como eu disse, eu fui solto depois de pedir alguns favores e essa temporada do Boletim Diário fechou com Bruno Bussi se candidatando para a prefeitura de Passa 2, apesar de na época ele morar na Argentina. Na terceira temporada da Rádio Oslo, tivemos a volta dos episódios de Feedbacks. Esse foi um quadro que ficou completamente esquecido em 2021 e eu quis voltar com ele, mas agora no mesmo esquema da época do 300 Responde. Isso é, comigo escrevendo todos os e-mails, para ver se incentivava as pessoas de voltarem a escrever pra gente, porque desde aqueles episódios da primeira temporada a gente não havia recebido mais nenhum e-mail. De qualquer forma, os episódios de Feedbacks são bem divertidos porque dá pra brincar com bastante coisa, né? Meio que dá pra inventar o que quiser. Os fakes ouvintes da rádio escreveriam as coisas mais malucas, como, não sei, pedir orientações pra trocar um chuveiro, tentar vender uma areia turbo ou até apontar alguma gafe nossa que eu realmente me equivoquei, esqueci de corrigir e aproveitei o ensejo do episódio para, enfim, apontar esse erro meu, né? Uma espécie de errata alternativa. Também tivemos nessa temporada 2 episódios de 5 coisas. No primeiro deles, eu e a Livian falamos sobre a terceira temporada de The Boys, porque tanto ela como eu havíamos gostado muito e aproveitamos a oportunidade para falar sobre. E o outro episódio contou Além de Mim, com o Bruno e com a Heloísa, para falar sobre The Sandman. O hype dessa série foi tão alto que a gente não resistiu e também quis falar sobre. E foi muito legal porque eu fui o orelha do programa, né? Tanto a Heloísa como o Bruno, eles já conheciam a história dos quadrinhos. Então eles trouxeram várias informações interessantes, além de outros pontos de vista que acrescentaram muito para a conversa. Eu achei essas observações bem interessantes, viu? Eu concordo. Ele tem essa coisa meio contida, né? Que eu acho que tem, assim, um pouco do personagem, mas como você falou, eu acho que talvez seja uma escolha da direção, porque a gente vê que o Sandman da série, ele é um cara meio bonzinho, né? Ele é legal, ele ajuda. E nos quadrinhos, tipo, não tem tanto disso. O cara da série é uma pessoa mais gentil, mais solícita, mais humana. E o episódio mais ouvido de todos os tempos da Rádio Oslo até o presente momento foi o episódio 53, resumo 02, Love, Death and Robots, em que eu e o Bruno comentamos resumidamente episódio a episódio da terceira temporada dessa série antológica da Netflix. Eu não esperava que as pessoas iam se interessar tanto por esse episódio, até porque a gente fez meio que no susto. Eu lembro de comentar sobre a série com o Bruno e de última hora a gente decidiu gravar. Daí eu pensei, mas qual o melhor quadro da Rádio Oslo para abordar essa série? E o resumo, que até então só tinha servido para resumir a primeira temporada da Rádio Oslo, foi o escolhido. Sim, eu dei uma leve alterada na proposta desse quadro, mas no final deu bastante bom, eu diria. Os episódios de recados rápidos nessa terceira temporada serviram única e exclusivamente para dar um parecer acerca das perguntas recorridas dos episódios de Quem Sabe Mais, que quase não rolaram, porque por mais que a segunda temporada do Quem Sabe Mais tivesse sido muito incrível, ela também foi muito desgastante. Eu levei horas e horas para montar as pautas, já que cada convidado havia escolhido um tema específico, né? Então eu tive que aprender praticamente tudo sobre Game of Thrones, Batman, Friends, MCU, enfim. Assim que, se eu quisesse que tivesse a terceira temporada do Quem Sabe Mais, eu teria que readaptar o formato. E a ideia inicial de haver confrontos diretos, isso é, com 2 participantes por programa, no estilo passa ou repassa, eu acabei descartando,
descartando, porque seria completamente inviável conciliar a agenda da galera. Então eu resgatei as perguntas de conhecimentos gerais usadas na primeira temporada, aumentei o caderno de perguntas, categorizando todas as questões conforme a dificuldade, porque eu não falei, mas a partir da segunda temporada, as perguntas aumentaram de 10 para 15 por programa, além de estarem divididas em 3 modalidades: fácil, médio e difícil. E na segunda temporada foi que surgiram as rodadas bônus, que são dinâmicas diferentes das perguntas tradicionais e que garantem pontos extras. E essa foi a temporada que contou com mais convidados, 15, sendo que quem abriu a temporada foi o João Ferreira, como eu já comentei. Depois disso a gente teve a Bia da Brocada, que fez uma pontuação absurda. Nessa temporada, conforme ia avançando as modalidades, a pontuação ia aumentando e ela praticamente gabaritou. A Livian foi a nossa terceira convidada. Depois disso a gente contou com o João Galvão. Aliás, eu tô ouvindo aqui no meu ponto que a produção tá me dizendo que ele também mandou um áudio, então bora ouvir. Saudações, Thiago, e todos os ouvintes. Eu me chamo João Vitor Galvão e vim aqui para dar os parabéns pelos 100 episódios da Rádio Oslo. Eu sei que essa não é uma marca fácil de atingir, muito menos sendo um projeto solo, uma pessoa só praticamente. O Thiago já deve ter inventado uma dúzia de quadros diferentes. Você já imaginou, Thiago, quanto tempo você já passou falando com seus ouvintes durante esses 3 anos? Já pensou? Bom, eu pensei. Eu passei um tempinho pensando. E eu descobri que os episódios publicados da Rádio Oslo somam 63 horas, 29 minutos e 26 segundos. Agora, se formos generosos e considerarmos que o Thiago fala por apenas 2/3 desse tempo, são 42 horas, 9 minutos e uns quebrados. 42 horas. São quase 2 dias ininterruptos de fala. O valor é aterrorizante. Eu não dormi essa noite pensando nisso. Eu não sei se eu serei capaz de dormir de novo. Por isso eu dou meus parabéns, Thiago, que venham 200, 300, 400 episódios pra você no futuro, porque você merece o sucesso. Um grande abraço do seu amigo João. Depois do Galvão, a gente recebeu um dos convidados mais queridos de toda a rádio, o Yuri Lua. E, bicho, não é possível. Ele também mandou o áudio pra gente? Então bora ouvir. Parabéns à Rádio Oslo pelo seu 100º episódio. Fico feliz de ter participado, mesmo que minimamente, da rádio, né? No quadro Quem Sabe Mais. Foi muito legal fazer aquele episódio e conhecer o Thiago, né? Vulgo James, mais diretamente através dele, né? Porque eu conheci a pessoa, né? Mas ver ele gravando um episódio na minha frente foi uma experiência enriquecedora, porque completou a imagem que eu tinha dele de uma maneira mais completa, né? Então, felicidades aí para a rádio e os seus participantes e os ouvintes também. E esperemos que chegue nas próximas metas, né? As próximas marcas aí, 150, 200, né? Quem sabe? Então, vamos que vamos. Parabéns aí, Thiago. Parabéns à Rádio Oslo. Os queridos Augusto Carneiro e Bruno Bolses também participaram dessa temporada, bem como também o João Vinícius, a Ana Clara, a Letícia e a Heloísa. E todo mundo aproveitou esse bloco aqui pra mandar áudio, e com a Letícia e com a Heloísa não foi diferente, as duas mandaram, mas a gente vai tocar um de cada vez. Vamos começar então pela Letícia. Oi, aqui é a Letícia. Eu quero dar os parabéns a todos os oswaldolupianos pelos 100 episódios da nossa rádio favorita. E o que eu mais gosto na Rádio Oslo é o Quem Sabe Mais, para tentar acertar mais com os participantes. E também eu gosto muito do Boletim Diário, até porque eu tenho que estar por dentro do que acontece na nossa querida cidade, né? Um beijo! Pronto, agora com calma, a gente respira. Isso aqui é muito áudio, mas vamos então ouvir agora o da Heloísa. E aí, ouvintes da Rádio Oslo, pessoal da Rádio Oslo, parabéns pelo 100º episódio. Rádio Oslo marcou história, me fez começar a gostar de podcast, a ouvir podcast, a participar de podcast. Tudo de bom pra vocês. Bicho, como teve gente nessa temporada, meu Deus do céu, já quase esquecendo a Raíza Mota. Ela também participou nessa temporada, mas bom, outra pessoa que eu não esqueci e que também participou foi o Ítalo Damasceno. Eu só tinha esquecido de convidar ele na temporada anterior. Tá, mentira. Eu convidei sim, ele até escolheu como tema os filmes do Almodóvar. E eu adoraria, juro pra vocês que eu adoraria ter feito esse episódio, só que eu não consegui arrumar tempo pra ver os filmes. Eu nunca vi nenhum filme do Almodóvar, mas eu tenho muita vontade de conhecer o trabalho dele, só que, né,
não consegui tempo pra assistir os filmes, então infelizmente tive que cancelar essa gravação com o Ítalo, mas pra terceira temporada eu lembrei sim do Ítalo, eu convidei ele e ele participou, eu espero que ele tenha se divertido muito. Eu acho que sim, porque ele também mandou um áudio pra gente, assim que vamos ouvi-lo agora. Alô galera que tá ouvindo a Rádio Oslo, aqui quem fala é o Ítalo Damasceno, diretamente de Teresina, no Piauí. Tô mandando essa mensagem para parabenizar o episódio 100 da Rádio Oslo. Só quem já tentou fazer um podcast é quem sabe o quanto é difícil chegar nessa marca. Tem gente que fala que daqui para frente fica mais fácil, mas conto com você, Thiago, para provar que eles estão errados. Brincadeiras à parte, a Rádio Oslo é sempre um lugar que eu venho para ouvir programas muito divertidos e com informações geralmente bem inusitadas até. Então, parabéns, Thiago, parabéns à Rádio Oslo. Um grande abraço. O 14º convidado dessa temporada do Quem Sabe Mais foi o camarada Lucas D'Ameto, que fez o impossível. Quebrou o recorde da Bia da Brocada, que era de 290 pontos, e se sagrou campeão da terceira temporada do Quem Sabe Mais, com incríveis 293 pontos. Sim, no limite. Mas ele também mandou um áudio pra gente assim que solta o verbo, camarada. Olá, camaradas, aqui quem fala é Lucas D'Ameto, grande campeão que derrotou o Bia da Bocardi, sempre confundo o nome dela, mas queria parabenizar os camaradas da Rádio Oslo por estar chegando aos 100 episódios, desejar que passem mais 900, né? Vamos fechar 1000 até o final do ano. Não, mentira, até o final do ano não dá pra fazer 1000, né? Mas vocês entenderam. Que esse 100 seja apenas o prelúdio aí de muito mais episódios. Convidamos todos aí a continuar ouvindo e também para divulgar para seus amigos, que certeza que o Thiago ainda tem mais bastante coelho nessa cartola do entretenimento aí para tirar pra galera. É isso, camaradas, e até o meu retorno aí numa próxima edição do Quem Sabe Mais. Vamos ver quem que eu vou derrotar da próxima. E para fechar essa temporada, a gente contou também com o Wellington, que tinha vindo para defender seu cinturão, mas dessa vez a gente pode dizer que ele não foi tão bem assim. De qualquer forma, foi um ótimo fechamento de temporada. Dessa vez, a grande maioria dos episódios de Quem Sabe Mais foram gravados presencialmente. Todo mundo que mora por São Paulo pôde comparecer ao estúdio itinerante da rádio. E não adianta, bicho, a vibe é completamente outra. Era muito divertido de ver o desespero no olhar das pessoas quando eu fazia o suspense e a vibração que elas tinham quando elas acertavam uma pergunta. Aliás, os episódios da Bia e do Augusto até mesmo contaram com plateia e isso foi uma experiência à parte. Bora pro programa, Augusto? Bora pro jogo, bora buscar os 3 pontos aí. No caso, bater a pontuação da Bia, né? Exatamente. Não, é buscar os 3 pontos mesmo. Não tenho tanta audácia, vou buscar os 3 pontos aí, jogar fácil pra passar pra próxima fase. Mas, o que acontecer, né, o que vier é lucro, não é mesmo? Bora lá, bora pro jogo. Baixa um sotaque nele do nada, assim, né? Aí, tem plateia, né? Plateia, por favor, faça ser ouvida. Embora tenhamos tido apenas a estreia de um quadro novo, a gente contou com a produção de 35 episódios em mais de 24 horas, 29 minutos e 56 segundos de conteúdo. E abrimos a 4ª temporada da Rádio Oslo já em janeiro com mais um episódio de Asmir Reverso e dessa vez com mais um solo de bateria, dessa vez na casa de um amigo que havia acabado de adquirir uma bateria e eu curti muito o som dela, então pensei, por que não fazer outro solo?
Em fevereiro saiu mais um episódio de Recandos Rápidos, dessa vez com clickbait daqueles. O título era O Fim da Rádio Oslo, porque ao longo desses 3 anos de rádio eu cogitei por diversas vezes encerrar as coisas por aqui. A audiência nunca foi grandes coisas e por mais que eu adorasse produzir os episódios, isso me consumia muito tempo. Eu lembro de até ter tido algumas conversas com o Bruno sobre isso, falando pra ele que eu tinha planos de produzir só até o episódio 100 e depois parar de vez, e ele me perguntou por que eu tava então estipulando uma meta. Quer dizer, se eu não gostava mais de gravar, então era só questão de parar, né? Por que eu só não parava então? Thiago, ele me disse, faça a Rádio Oslo enquanto você gostar de fazer isso. Não se cobre tanto. É um hobby, então trate dessa forma. Se um dia a sua audiência aumentar e você conseguir fazer disso a sua renda, maravilha. Mas se não der certo, tudo bem. Faça não pelos outros, mas por você. Tá, talvez nem tenha sido dessa forma a nossa conversa, mas eu sei que essa é a lembrança que eu tenho. Eu sei que eu fui seguindo com essa filosofia, mas fiquei bastante balançado com o resultado no formulário da retrospectiva 2022. Apenas 23 respostas. E isso que eu tinha estendido o prazo, porque a ideia era de lançar o episódio em março para que todos tivessem tempo de ver os filmes, as séries e os podcasts de 2022. Bicho, aquilo me quebrou. E o meu primeiro pensamento foi de dar um fim pra rádio, mas daí eu lembrei daquela conversa com o Bruno e eu decidi então mudar as coisas por aqui. Os episódios passariam a ser mensais para que eu pudesse me dedicar a outras coisas e também para com os próprios episódios, porque eu sempre fazia na correria, não tinha tempo para me dedicar a estudar o próprio universo que eu tinha criado, né? Não que eu ainda tenha estudado, né? Tô devendo isso até hoje, mas esse episódio de Recandos Rápidos serviu para isso, para notificar as pessoas de que os episódios agora seriam mensais ou sempre que me dessem na telha querer gravar. E assim foi, só um episódio por mês, com um quadro diverso. Como em janeiro já havia saído um episódio de Yasmin Reverso e em fevereiro um episódio de Recandos Rápidos, em março eu cumpri a minha promessa e lancei o episódio de retrospectiva com o resultado do formulário e contando também mais uma vez com a participação do querido Bruno. Em abril estreou um quadro novo, o GPT. Como todo mundo falava de chat GPT naquela época, eu decidi também brincar com essa ferramenta e pedir para que os ouvintes dessem sugestões de coisas para serem ditas para a inteligência artificial e o resultado foi um episódio bastante divertido. Em maio, como eu já mencionei, a gente teve mais um episódio de Rádio Oslo Indica, dessa vez falando sobre séries estrangeiras, e em junho um episódio de feedbacks que serviu tanto para dar variedade para a grade da Rádio Oslo, como também como porta-voz de novas ideias que eu estava querendo trazer. Que no caso foi porque eu estava cogitando voltar com Quem Sabe Mais, que em um primeiro momento teve a temporada cancelada, com a diferença que dessa vez eu pretendia trazer pessoas famosas do meio podcastal. Assim, ainda em junho, a gente contou com a presença do Tibério Velasquez, diretamente do Podcastinadores, para responder a 15 perguntas mais rodadas bônus sobre Star Wars. Porque assim, nessa quarta temporada, o convidado é quem voltava a escolher o tema. Para mim foi uma baita conquista pessoal que renovou meus ânimos para voltar a ter mais de um episódio por mês na rádio. E o ânimo foi tanto que desde então os episódios voltaram a ser semanais. Eu fiz mais uns 5 coisas, dessa vez sobre Ted Lasso, porque eu tava muito hypado com essa série e também porque eu aproveitei que eu tinha feito esse roteiro para usar como portfólio em uma vaga de roteirista que abriu em um canal grande do YouTube, mas que eu ainda não posso comentar sobre. Meio que eu tô aí num período probatório. Depois a gente contou com a participação de mais uma celebridade, mais um episódio de Quem Sabe Mais, desta vez o querido Yuri Dantas, que falou sobre Champions League e que tem um canal próprio no YouTube e também é comentarista lá do Eurocast. Além, é claro, de também coordenar mais recentemente o programa Eurão Diário lá na Twitch. E ele também mandou um áudio pra gente, assim que bora ouvir. Fala galera da Rádio Oslo, Thiago aí, muito parabéns aí pelo programa, tá chegando aí no número 100, programa show de bola. Pude participar de um deles, que foi uma edição bem bacana aí, que a gente fez um quiz sobre a Liga dos Campeões, tá? Espero que vocês aproveitem esse episódio, valeu demais pelo convite lá atrás para participar. Tamo junto, continue acompanhando a Rádio Oslo, beleza? Um abraço!
Tivemos a volta do Polígrafo, que havia ficado um tempão aí completamente esquecido, mas finalmente voltou, e dessa vez com a presença de João Galvão, que também me derrotou. Olha, meu aproveitamento nesse quadro é risível. 2 participações e 2 derrotas. Enfim, patético. E como se não bastassem quadros o suficiente, eu lancei nesse ano mais 2, além do GPT, né? O primeiro deles é o Cápsula do Tempo, que tem como proposta pegar alguma mídia do passado e tentar o contexto, né? Tentar entender o contexto na qual ela estava inserida, assim, fazer um recorte temporal, sabe? Ver como que as coisas ficam ou não datadas. Para estrear esse quadro, eu peguei uma revista da Mundo Estranho de agosto de 2013. E o segundo quadro foi o Boletim dos Campeões, com a ideia sendo apresentada em um episódio de feedbacks, mas naquele episódio um ouvinte teoricamente teria falado para eu cobrir a Premier League. Como vocês podem imaginar, não existe ouvinte nenhum, e essa foi mais uma ideia que eu tive, primeiro como projeto pessoal, para acompanhar o desenrolar das temporadas de futebol inglês, mas que depois eu cogitei trazer para o podcast, e acabei descartando, porque seria bastante desgastante, e eu teria que dividir a minha atenção com outros quadros e projetos. Daí eu mencionei no episódio de feedback só para ter um registro dessa ideia mesmo, né, de saber que em algum momento da minha vida eu tinha cogitado um projeto assim. Só que calhou que essa ideia se desenvolveu e eu pensei, mas se em vez de Premier League eu cobrisse então a Champions League. São menos jogos e, além do que, tem muito mais apelo. Foi assim que surgiu o Boletim dos Campeões, que foi abrilhantado com as participações pontuais de Léo Galvão, que começou recentemente a se interessar por futebol, especialmente o alemão, e que acrescenta e muito para os episódios, com seus comentários mais do que perspicazes. A gente também teve um episódio de boletim diário, porque eu amo esse quadro e por mais que eu precise urgentemente rever toda a história e fechar todas as pontas soltas, ou pelo menos desenvolver elas, eu queria seguir produzindo episódios para esse quadro e, é claro, colocando mais elementos. Fica aqui a promessa de que ainda esse ano eu vou organizar todos os personagens, locais e eventos que aqui já foram mencionados e dar sequência a essa história maluca. E aos 45 minutos do segundo tempo, mais um convidado topou participar do Quem Sabe Mais. Sim, minha gente, também contamos com a presença de Pedro "O Beat" Silveira, o último convidado dos 100 primeiros episódios de Rádio Oslo. Tava bem aberto se ele poderia ou não participar, afinal a agenda do homem é uma coisa de doido, e eu até tinha um episódio já gravado e editado na gaveta para caso ele não pudesse participar, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente ouve agora o último áudio desse episódio enviado pelo Beat. Fala pessoal da Rádio Oslo, aqui é o Pedro Silveira e eu queria parabenizar o Thiago e o pessoal da rádio pelos 100 episódios. Continue com o bom trabalho. Abraço. Sempre que eu subia algum arquivo ou fazia alguma postagem lá na época dos blogs, eu sempre colocava 3 dígitos no título, tipo 001, 002, o que é um jeito muito estranho de você numerar as coisas, mas que na real denotava um desejo oculto meu, uma crença de querer acreditar que aquele projeto duraria, que eu faria pelo menos 100 publicações atreladas àquele projeto. E é claro que isso nunca chegou a acontecer. Todos os meus projetos eu acabei largando antes, até agora. A Rádio Oslo é o primeiro projeto que eu alcanço essa marca, quase 13 anos depois de começar na internet, quando eu ainda estourava bombinhas em terrenos baldios, para hoje ter meu próprio estúdio, com meus próprios equipamentos e com, graças a Deus, muito mais noção e bom senso. Eu adoro o que eu faço aqui, eu amo poder vir toda semana e tagarelar, nem que seja por só meia hora, expor minhas ideias, meus delírios e saber que tem alguém do outro lado me ouvindo, concordando e também discordando das coisas que eu faço. Foram 3 longos anos que passaram como num flash, e eu espero que venham muito mais. Vários convidados em seus áudios deram votos de que eu chegasse à marca de 200, 300 episódios, e aquele pensamento de acabar no 100 se esvaiu completamente. Eu não sei se eu irei conseguir chegar a essas marcas que todo mundo está projetando, mas seria muito incrível se um dia eu pudesse fazer um especial de 200, 300 episódios. Mas bom, vamos encerrando por aqui. Mas antes de eu desligar esse microfone, eu preciso passar os valores totais para vocês. E como a 4ª temporada ainda não acabou, a gente deixa para falar os valores dela em um momento mais oportuno. Em vez disso, vamos falar dos números totais da Rádio Oslo até o episódio 99. Foram 18 quadros, estranhamente 100 episódios e por volta de 66 horas e 10 minutos de conteúdo.
Pra vocês terem noção, nenhum Windows conseguiu fazer essa soma. Assim que eu tive que me usar de outros meios para chegar a esse valor. Mas é isso, rapaz. Aqui se encerra a parte 2 do episódio especial de 100 episódios. Eu espero que vocês tenham gostado da minha jornada e também de toda a história da rádio. E que venham muito mais episódios, porque acreditem, isso aqui não tá nem perto de acabar. É isso. Eu fui Thiago, o vulgo James, o seu host de todas as horas, e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.